Olá, esse aqui é um vídeo de introdução, um vídeo breve sobre o tema pós-verdade. Então, para começar, para a gente conseguir se familiarizar com esse tema e especificamente para a gente poder entender de que forma que esse termo pós-verdade se relaciona com fake news, que é um outro vídeo que tem tanto aqui, mas vocês podem encontrar no canal do YouTube, que o link está na descrição. São intimamente relacionados esses dois termos, fake news e pós-verdade. E hoje, no nosso cotidiano, nessa conjuntura política nacional e internacional, a gente vê isso todos os dias, né? A gente vai se identificar com alguns elementos que eu vou apontar aqui. A proposta desse vídeo é mais para a gente conseguir entender o conceito pós-verdade, mas sobretudo a gente tentar entender algumas das origens psicossociais desse termo. Quais são as condições psicossociais que possibilitaram a emergência disso que a gente chama de pós-verdade, porque a partir dessa compreensão de como que a gente chegou até aqui, isso vai nos apontar formas de a gente reverter isso, andar no sentido oposto, tá? Então, vou começar apresentando qual é o conceito qual é o sentido do conceito pós-verdade. Em alguns momentos eu já falei que pós-verdade foi adicionado ao dicionário inglês Oxford em 2016. O dicionário ele sempre acompanha a utilização de novos termos, né, de novas palavras, de novas expressões, e aquelas mais utilizadas ele incorpora como um verbete no dicionário. Em 2016 foi utilizado pós-verdade, foi o ano da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. A definição que o dicionário deu para pós-verdade é que é um adjetivo relacionado a determinadas circunstâncias em que os fatos objetivos vão ter um papel menos relevante e decisivo na formação da opinião pública em comparação às emoções, aos afetos e às crenças pessoais. Essa é a definição de pós-verdade. É um momento em que as pessoas estão despreocupadas com a verdade e acabam utilizando mais aquilo que elas já trazem consigo, né? Agora, o que é importante para a gente entender é o que originou o que possibilitou do ponto de vista psicossocial a emergência desse fenômeno, né, que é a pós-verdade. Bom, um primeiro ponto que a gente precisa identificar é as transformações do capitalismo. Por quê? Antes da modernidade, e a modernidade é onde emerge o capitalismo, a relação das pessoas com o saber, com o conhecimento, ela não era mediada por instrumentos técnicos de produção de bens simbólicos. O que significa isso? Na Idade Média, na Antiguidade, não existiam livros, por exemplo. As pessoas, quando começou a existir livros, da forma como a gente conhece, as pessoas escreviam à mão esses livros, escreviam com pena esses livros. E se quisesse se reproduzir esses livros precisariam ser copiados por outras pessoas. Isso fazia com que a transformação, que a transmissão do saber registrado em alguma plataforma física fosse muito lenta. Ou seja, havia um tempo entre a produção do saber e a recepção desse saber. Isso fazia com que, inclusive, aquele saber produzido pudesse ser, a partir da sua produção, disseminado de forma oral para as pessoas que iriam receber aquele saber. E isso faz com que houvesse uma, uma possibilidade de consolidação daquele saber, entende? Pensem assim, uma determinada pessoa, ao registrar um saber, registrar um conhecimento, essa pessoa, em algum momento, ela iria também se relacionar com outras pessoas e iria levar para essas pessoas esse conhecimento e à medida que ela se relacionaria com outras pessoas, esse conhecimento ia ser absorvido pela comunidade, até porque eram comunidades pequenas, comunidades localizadas territorialmente. Isso com o capitalismo, e especificamente com um marco decisivo que inaugura o capitalismo do ponto de vista psicossocial e do ponto de vista dessa nosso problema que é a pós-verdade, a invenção por Gutenberg da imprensa, que é uma máquina
que é capaz de imprimir vários livros em série. Quando Gutenberg inventa a imprensa e possibilita então que a gente transmita livros em grande quantidade, isso é um primeiro movimento da transmissão do conhecimento em alta velocidade. Ou seja, é possível que o conhecimento seja produzido hoje e que amanhã ele já esteja rodando, já esteja circulando por uma comunidade que potencialmente pode estar muito distante do produtor daquele conhecimento. Isso faz com que o emissor daquele saber e o receptor daquele saber possam estar em regiões físicas completamente distintas, vivendo realidades completamente distintas. E o contexto de recepção seja completamente diferente do contexto de produção desse saber. E o que isso implica? O que isso muda? Todo mundo sabe que entender o contexto é tão ou mais importante do que tu ter a capacidade de se comunicar, porque se tu não entende o contexto, a forma de tu entender a comunicação pode ser distinta, né? Então todo mundo já passou por algum constrangimento quando se apresentou ou vivenciou uma determinada situação, tendo em vista um determinado contexto, né? E ao se manifestou e percebeu que estava em outro contexto, né? E aí as pessoas às vezes ficam, inclusive, constrangidas. Vamos pensar um exemplo lá, alguém te convida para uma festa, por exemplo, e aí tu pega e na tua percepção, festa é um lugar onde as pessoas se confraternizam, elas conversam e elas vão vestidas como elas gostam, como elas estão à vontade. E aí tu chega na festa e há um banquete de gala, tá todas as pessoas vestidas com trajes smoke internos e tu tá lá de bermuda e camiseta, por exemplo. Aquilo ali vai gerar um problema de comunicação, mas é um problema decorrente do que tu entende por festa, o que tu entendeu naquele contexto por festa e o que a pessoa que te convidou imaginava que tu entenderia. Então, isso gera um grande problema, começa a gerar esse problema da descontextualização do saber, essas pessoas que são muito diversas recebendo saberes de formas diferentes. E isso é proporcionado graças ao desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo ele vai produzindo essa possibilidade de a relação entre emissão e recepção do conhecimento começar a ser distinta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, e ainda vinculado a esse, é que o capitalismo, e especialmente com a Revolução Industrial e com a transformação das pessoas em assalariados, faz com que a vida cotidiana ela se torne muito instrumentalizada. As pessoas se tornam instrumentos para alguma coisa. Elas acabam se tornando pessoas que estão destinadas a realizar uma determinada função, ao invés de desempenhar um determinado papel. Vamos pensar, por exemplo, assim, na Grécia Antiga, as pessoas elas eram formadas, ou pelo menos uma parcela dessas pessoas, elas eram formadas para serem cidadãos, ou seja, eram pessoas que estavam sendo formadas para conduzir a história daquela cidade. Elas não desempenhavam só uma função, mas elas eram responsáveis por construir o sentido e a identidade das suas cidades. Hoje, as pessoas não são formadas para isso, as pessoas são formadas para desempenhar uma função, para desempenhar bem uma função, de uma forma competente uma determinada função. E isso faz com que a relação que as próprias pessoas estabeleçam consigo próprias, estabeleçam com o mundo, seja uma relação instrumentalizada. E essa relação instrumentalizada vai se estabelecer também na forma como essas pessoas se relacionam com o próprio saber. O saber já não é algo que tem um papel de transformação do sujeito que aprende ou que se relaciona com o saber. Muitas vezes o saber, ele nada mais é do que uma competência que a pessoa precisa adquirir para poder desempenhar um determinado papel de uma forma um pouco mais eficiente ou eficaz. Então essa perda da natureza do sentido do saber, essa radicalidade do saber, vai impactar profundamente a noção que as pessoas vão ter em relação à verdade. Porque o papel da verdade ela vai se diluindo nesse contexto. O sentido da verdade ele vai sendo pouco útil para as pessoas. Não me importa se algo é falso ou verdadeiro, importa se aquilo, independentemente de ser falso ou verdadeiro, é capaz de realizar o fim para o qual eu desejo que ele
que ele se desempenhe, né? Então, assim, vamos pensar na definição de pós-verdade. A definição de pós-verdade é que as pessoas elas não se importam com os fatos objetivos, elas se importam com as crenças e com as emoções que elas têm. Então, a pós-verdade, em paralelo com as fake news, que é outro vídeo que também dá para ser encontrado no canal, elas desempenham um papel muito mais de, não de esclarecimento das pessoas, mas um papel de confirmação daquilo que as pessoas já têm. Então, o importante num contexto de pós-verdade não é saber se aquilo que eu estou compartilhando no WhatsApp é falso ou verdadeiro. O importante é aquilo que eu compartilho no WhatsApp é capaz de reafirmar para mim e para os outros aquilo que eu penso sobre um determinado fato, sobre um determinado fenômeno, aquilo reafirma aquilo que eu já penso, aquilo está condizente com a emoção que eu tenho, a emoção que determinado fato me desperta. Por exemplo, eu vou compartilhar uma mensagem sobre o Lula. E eu, por mais de 20 anos, fui tendo os meus afetos modelados de forma a acreditar, de forma a sentir que o Lula é ladrão, que o Lula é corrupto. Aquela mensagem que eu estou compartilhando, ela afirma essa minha convicção pessoal de que o Lula é ladrão, de que o Lula é corrupto? Ela confirma isso. Não me importa se ela é descontextualizada, não me importa se a fala está fora se foi manipulada. Não me importa o conteúdo do que está sendo dito ali. Me importa a função que aquela mensagem está despertando na minha relação pessoal com ela. Ela está sendo responsável por dizer que eu estou certo, que eu estou certo. Olha só, viu só, tem essa mensagem, reafirma o que eu estou dizendo. É quase uma vontade de transformar o meu afeto, o meu sentimento, na verdade. Ao invés do contrário, ao invés de eu adequar os meus afetos, os meus sentimentos em relação à verdade. Bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que é interessante para a gente conseguir compreender as origens e as condições que possibilitaram a emergência da pós-verdade é a gente entender que com essa transformação social, não só a relação com o saber se transformou, mas também a forma como o saber ele é transmitido e ele chega até as pessoas. Quando a gente tem em tempos mais remotos, a gente vai ver que o saber ele era transmitido essencialmente de forma oral e, portanto, ele era transmitido de forma face a face. Uma pessoa transmitia o conhecimento para outra e essa transmissão se dava muitas vezes de uma experiência pessoal para outra. Então, aquele saber, ele estava muito vinculado à rotina de uma determinada comunidade. Então, aquele saber ele não poderia ser falso. Ele não poderia ser falso no sentido de enganoso. Porque se ele fosse enganoso, ele comprometeria a própria sociedade. Ele comprometeria a todos. Então, todas as pessoas estavam comprometidas em transmitir o saber mais adequado e correto possível, porque a incorreção daquele saber poderia prejudicar toda aquela comunidade. Claro que eu não estou dizendo que em tempos anteriores não existia manipulação. Por exemplo, a ideologia, durante muito tempo, ela foi transmitida inclusive a partir da religião, por exemplo, que se confundia muitas vezes esse papel do sacerdote e do professor, né, da pessoa que ensinava. Eles desempenhavam papéis muito semelhantes e esse papel muitas vezes era ideológico, que era muitas vezes de sustentar relações de dominação. Então existia uma sociedade estratificada entre os sacerdotes, os reis, os militares e os trabalhadores, as pessoas que davam a sustentação para aquela sociedade, trabalhavam, né, para aquela sociedade. E aí o saber muitas vezes legitimava essa estratificação. Então, claro, aquele saber não era um saber verdadeiro, ele era um saber falso. Mas dentro daquela sociedade, ele desempenhava uma funcionalidade, né, que poderia ser injusta, mas ele desempenhava uma determinada funcionalidade. Com essa transformação da sociedade, o que acontece? A gente vai tendo uma disseminação do saber e o saber ele já não mais está vinculado ao território. Então as pessoas podem receber conhecimentos de lugares muito diversos, de lugares muito distintos, né? E que essa distinção
pode fazer com que o saber que é emitido num determinado lugar, ele não cumpra uma função naquele lugar em que ele é recebido. Ou ele cumpre uma outra função naquele lugar. E isso faz com que haja uma transformação da forma das pessoas se relacionarem com o saber. O saber, ele passa a ser ele não tem mais uma função existencial para aquelas pessoas. Ele tem uma função funcional, uma função, para ser redundante, né? Uma função instrumental. Ele simplesmente está ali desempenhando determinadas questões que são muito pequenas, que são muito específicas, não são coisas tão significativas. Esse é um elemento. O segundo elemento é que, com a contemporaneidade, com a modernidade, a expansão do mundo, né? Porque o que acontece com a globalização, com o capitalismo, quando se dissemina um mesmo regime, um mesmo modelo econômico-político pelo mundo todo, o mundo se expande. Então o mundo já não é mais aquela pequena aldeia em que as pessoas viviam. O mundo ele passa a ser algo muito maior, incluindo muitas nações, incluindo muitos povos, incluindo muitas percepções, muitas cosmovisões. Ele se diversifica demais, esse mundo. Só que essa diversificação do mundo, ela não se dá, ela não acontece mais como antigamente pela experiência imediata, presencial, face a face. Esse reconhecimento de que o mundo se amplia e de que o mundo se torna algo muito maior se dá exclusivamente pelos aparatos técnicos midiáticos. Então a gente pode dizer que há uma globalização midiática. As pessoas, elas continuam vivendo nos seus territórios, muitas vezes passam a vida inteira numa pequena cidade, ou numa cidade média, ou mesmo numa cidade grande, mas a partir dessa cidade, elas conseguem ter acesso a todo o mundo, e inclusive fora do mundo. Elas podem ter imagens da Lua, de Vênus, de Marte, de Júpiter, sem nunca ter saído da sua cidade. Mas tudo isso navegando pela mídia. E essa situação dessa globalização midiática também não é algo unidirecional, não há um único meio de comunicação. Surgem milhares, centenas de milhares de meios de comunicação. E quanto mais a gente vai chegando nos nossos tempos aqui, contemporâneos, maior é esse número de meios de comunicação e maior é a capacidade desses meios de comunicação transmitirem informação, e as pessoas que vão receber essas informações, e cada vez um número maior de informações, vão receber isso através de uma série de aparatos técnicos e tecnológicos, por exemplo, celular, televisão, rádio, e-mail, redes sociais, etc, etc, etc. Elas também se potencializam para receber cada vez mais. Então a pessoa tem 2 celulares, 3 celulares, rádio, televisão, tem vários instrumentos, ela está recebendo muitas informações, só que inversamente, a capacidade de processar essas informações se torna cada vez mais reduzida para essas pessoas. Tá? Então, porque se a gente analisar a história da humanidade e a gente fizesse um gráfico, a capacidade da sociedade de transmitir informações e de fazer essas informações chegar nas pessoas, ela aumenta exponencialmente. Porém, se a gente fizer o mesmo gráfico da capacidade intelectiva das pessoas de processar essas informações, a gente vai ver ou no melhor das hipóteses, que essa capacidade permanece quase que idêntica a como ela era na Idade Média, ou a gente poderia até questionar se essa capacidade de processar essas informações ela não está inclusive diminuindo. Por quê? Porque à medida que a gente está vivendo nesse universo midiático, nessa globalização midiática, as informações são cada vez maiores, elas são cada vez mais fragmentadas, e as pessoas têm cada vez menos tempo para fazer uma reflexão profunda sobre elas, para estudar sobre essas informações, para formar aquilo que algumas pessoas chamam do seu background, né? o seu pano de fundo intelectual. As pessoas têm menos tempo, porque elas estão toda hora recebendo uma informação, toda hora recebendo uma mensagem, toda hora acontece um fato político, toda hora acontece surge uma break news, né? uma notícia urgente, algo que muda tudo, né? Olha, mudou tudo, é outra coisa agora. Então as pessoas têm menos capacidade de pensar, de refletir sobre essas informações. E isso vai gerando um curto-circuito. E esse curto-circuito a gente poderia dizer que é efeito de uma overdose informacional. As pessoas têm muita informação, mas as pessoas não conseguem processar essa informação.
E aí que entra o ponto e a gente volta de novo para a definição da pós-verdade. A pós-verdade diz que as pessoas têm elas dão menos atenção aos fatos objetivos do que às suas crenças e às suas emoções. Só que se a gente analisar criticamente essa definição de pós-verdade, a gente poderia pensar o seguinte: mas esses fatos objetivos que o conceito se refere, de onde se tira essa objetividade? E a gente vai ver que, em grande medida, no nosso mundo atual, a objetividade dos fatos ela também é transmitida pela mídia. Então veja só como, mesmo essa objetividade dos fatos, ela também tem uma natureza virtual. A pessoa não toca naqueles fatos, a pessoa não experiencia aqueles fatos como era antigamente. A pessoa ela tem uma relação com os fatos objetivos mediada. Ela tem os fatos objetivos dessa pessoa têm um caráter de uma objetividade atenuada, porque para nós, seres humanos, a objetividade, em grande medida, é aquilo que eu posso tocar. Ou, se eu não posso tocar, se é um produto intelectual, é algo que seja do tamanho da minha racionalidade, seja do tamanho da capacidade que eu tenho para significar aquilo. Mas, como a gente disse, a produção informacional, a capacidade de receber informação das pessoas aumentou exponencialmente. Mas a capacidade de processar essas informações, ela permanece igual ou diminuiu. Então, aqueles fatos objetivos, eu não tenho capacidade para processar a objetividade daqueles fatos e identificar aqueles fatos como objetivos de fato. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo que eu não tenho condições de processar esses fatos, esses fatos, de fato, eles continuam chegando até mim. E eu preciso me posicionar em relação a eles, porque, vamos dizer assim, um desses fatos diz Lula é culpado, Lula é corrupto. E o outro fato diz não, Lula foi injustiçado. Na verdade, houve uma armação político-jurídica para prendê-lo e tirá-lo das eleições. São dois fatos que chegam até mim. Como eu vou processar isso? Eu não tenho como processar isso. Por que eu não tenho como processar isso? Vamos pensar a realidade de grande parte das pessoas, de pessoas comuns, pessoas como nós. Se essa pessoa quisesse processar essas afirmações, Lula é culpado ou Lula é inocente, o que essa pessoa precisaria fazer? Ela precisaria ir até o processo do Lula e identificar a denúncia que foi feita contra ele, a resposta à acusação que foi dada pela defesa dele, a sentença de primeiro grau, a sentença de segundo grau, a sentença do STJ, o acórdão do STJ, o acórdão do STF, e poder aí para ela poder formar as suas opiniões. E somado a isso, também todas as críticas que se fez ao todo esse processo judicial. Só que para ela poder fazer tudo isso, que já seria um trabalho enorme, que pouquíssimas pessoas fizeram, talvez os advogados do Lula e alguns outros intelectuais, para ela poder fazer isso, ela precisaria ter uma formação em direito. E aí, para ela ter uma formação em direito, já não está mais nem discutindo o processo penal, já está discutindo outras áreas. Para a pessoa poder ter uma formação em direito, ela vai ter que fazer direito tributário, vai ter que passar por direito de família, vai ter que passar por uma série de outros saberes, para que, de alguma forma, direta ou indireta, dê condições para ela interpretar aquele fato e dizer, olha, de fato, Lula, juridicamente, ele foi absolvido porque não havia provas no processo dele, e eu sei disso porque eu tive acesso ao processo, e eu sei ler um processo, eu sei identificar um processo. Só assim que essa pessoa poderia ter uma condição de dizer que aquele fato objetivo, de fato, era objetivo. Caso contrário, ela teria que acreditar na opinião de outras pessoas sobre aquele fato. Entende? E aí a gente entra num grande problema, porque essa pessoa, embora ela não tenha condições de processar todas essas informações, ao mesmo tempo é exigido dela que ela se posicione em relação a esses fatos. Porque, por exemplo, a gente está em 2022, a gente precisa... É uma eleição, eu preciso eleger um ou outro. E para eu poder eleger um ou outro, eu preciso ter que ter uma opinião sobre um e o outro. E se para mim a questão da corrupção é uma questão central, eu vou precisar saber, ele é corrupto ou ele não é? E como eu não tenho capacidade de processar isso, no fim das contas, qual vai ser o que vai desempenhar o papel central? É o que eu acredito. E ou a crença que eu tenho.
E aí a gente chega no problema que a gente já discutiu em outros vídeos, em outros documentários. Quem é que forma isso que eu sinto, essa minha crença? Quem forma isso, a gente pode pensar na história do Brasil recente, foi todo um processo midiático de mais de 20 anos construindo a figura do Lula e do Partido dos Trabalhadores como um partido corrupto, como um partido criminoso, como um partido que é inimigo da nação. Né? O Partido dos Trabalhadores como inimigo da nação. Conformando o antipetismo como um instrumento político de manutenção de determinados interesses sociais. E aí esses afetos que foram manipulados, que foram trabalhados ao longo desses anos, está presente em toda a população. Então, para essa população, o fato objetivo, o fato que elas têm acesso, não é aquilo que está sendo discutido de uma forma racional. O fato que elas têm acesso é aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam e aquilo que foi produzido anteriormente. Então, o contexto, a circunstância da pós-verdade, ela é indissociável de uma compreensão crítica sobre o papel dos meios de comunicação, que os meios de comunicação desempenharam não só no Brasil, mas que desempenham no mundo todo, que é esse papel de produzir uma enormidade de informações, transmitir uma série de informações para pessoas que não têm a capacidade, não têm a condição de processar essas informações. E essas pessoas somos todos nós. Não é só a gente pensar, uma pessoa, um coitado. Não. A pessoa pode ser um engenheiro um físico nuclear super sofisticado que trabalha na construção de máquinas super sofisticadas. Tudo bem, mas essa pessoa talvez tenha uma capacidade de processamento de informações no campo da física nuclear. Ela não tem como ter essa mesma capacidade de processamento de informações da física nuclear na ciência política, na literatura, na economia. A pessoa vai ter que fazer escolhas. Em alguma área do saber, todos nós somos ignorantes em alguma área. E alguns mais do que outros, em mais áreas do que outros. Então, essa overdose informacional, ela é um problema que está no centro da construção da pós-verdade. E mais, a gente vai discutir num outro vídeo lá no canal do YouTube, vocês podem encontrar isso, que quando a gente for discutir a importância da autodefesa midiática, a gente pode analisar que o fenômeno pós-verdade, ele não deve ser identificado por nós exclusivamente como um fenômeno negativo, porque ele também traz algo positivo. Inclusive hoje no Brasil, que a gente vive o bolsonarismo, por exemplo, que tem o negacionismo, né? de qualquer afirmação que é feita é colocada como suspeita, é colocada como errada, porque na verdade eles é que têm a verdade. Mas mesmo esse negacionismo, ele tem um aspecto positivo que precisa ser e que pode vir a ser bem trabalhado por nós de esquerda, que é o seguinte, que é essa crítica às instituições estabelecidas. Hoje, isso está gerando um caos no Brasil e no mundo, né? As pessoas estão criticando todas as instituições, então as pessoas criticam o judiciário, criticam a mídia, criticam a ciência, criticam a medicina, criticam tudo, né? E falam que tudo é errado, só que com base em fatos construídos com base em fake news. Mas, por um lado, esse sentimento de crítica com relação a tudo pode ser bem aproveitado pela esquerda, no sentido de proporcionar para essas pessoas, ou pelo menos proporcionar um programa de formação crítica futuro, que vislumbre mostrar para as pessoas que é saudável, de fato, criticar e ser cético em relação a qualquer fenômeno social. A gente sempre tem que olhar um fenômeno social com um certo ceticismo e uma certa criticidade, mas que para poder fazer isso, não basta que a gente esteja informado com mensagens de WhatsApp. A gente precisa ser crítico e ser cético de uma forma fundamentada. E isso pode ser saudável ao médio e longo prazo. E aí, por isso que, para a gente concluir essa apresentação sobre o tema pós-verdade, a pós-verdade é algo que tensiona aquela estruturação bem conformada da sociedade, né, que a gente tinha até pouco tempo atrás. A ideia de que muitas pessoas, e isso é algo positivo, tudo que a Globo falava no Brasil
acabava se tornando regra, acabava se tornando uma lei. Então as pessoas formavam a sua opinião a partir do que o Jornal Nacional dizia. E essa sempre foi uma pauta da esquerda de criticar isso. Por quê? Porque se via que a forma como a Globo operava com os assuntos nacionais era uma forma interessada. E era uma forma interessada e hostil, negativa ao interesse da maior parte da população. Hoje a situação se reverteu. Hoje poucas pessoas dão credibilidade para as organizações Globo. E isso, alguém poderia dizer que isso é negativo? Não, isso é muito positivo. É muito positivo que as pessoas tenham tirado essa aura sacrossanta dos meios de comunicação. Então, esse é um efeito positivo trazido pela pós-verdade. Só que o efeito negativo disso é que as pessoas não estão críticas e reticentes em relação à Globo porque a Globo é um meio de comunicação. Porque a gente pode ver que as pessoas são críticas e reticentes ao que a Globo fala, mas ao que outras emissoras falam, por exemplo, Jovem Pan, talvez SBT, talvez Record, ou talvez os grupos de WhatsApp da família ou do clube, aquilo é inegável. Então, esse é o aspecto negativo. O aspecto negativo nosso em relação à pós-verdade não é a pós-verdade ter tensionado a relação com a verdade. Isso é importante, isso é positivo. Que a verdade tenha sido, a natureza da verdade tenha sido tensionada. O que é negativo é que não foi tensionado o suficiente. Essa é a provocação que eu quero deixar para vocês. O problema da pós-verdade não é a mentira. O problema da pós-verdade é justamente a própria verdade. No sentido de que, para a gente superar a pós-verdade, a gente não pode tentar fazer isso através da expectativa de suprimir a mentira da realidade humana. Porque isso não vai acontecer. Tá? Então a gente não pode tentar superar a pós-verdade assegurando que não vai mais existir mentira. Como a gente pode superar a pós-verdade é assegurando que toda e qualquer verdade ou toda e qualquer pretensão de verdade sempre vai ter que passar por um escrutínio crítico. E aí, a partir desse processo, a gente conseguiria criar um espaço de racionalização do debate público. Porque hoje o debate público é irracional, porque como a gente viu na definição do Oxford para pós-verdade, as crenças e as emoções, elas desempenham o papel de decisão final, em detrimento dos fatos. Agora, e isso faz com que o debate público se torne irracional e insensato. Porque, como a gente sabe, essa formação das emoções e das crenças, ela é um processo histórico marcado pela dominação, pela opressão, por uma série de fatores que foi produzindo os afetos como a gente tem hoje. Mas, se a gente conseguir superar o paradigma da verdade, que é o que a pós-verdade traz, a gente consegue chegar num determinado ponto em que as pessoas compreendam essa circunstância que eu apresentei, ou seja, que a dificuldade em um mundo globalizado, mediatizado, em um mundo tão complexo, é muito difícil que as pessoas individualmente e isoladamente consigam ter opiniões racionais e sensatas sobre tudo. É difícil isso é para não dizer impossível. E que, portanto, conscientes dessa limitação, que isso é um ponto importante, que a gente se torne consciente da nossa limitação. Eu não posso ter uma opinião adequada sobre tudo, eu não posso ter uma opinião sobre tudo. Porém, mesmo não podendo ter essa opinião sobre tudo, toda opinião que chegar até mim, eu vou poder avaliá-la de uma forma crítica, no sentido de nem tomá-la como absolutamente verdadeira e também nem como absolutamente falsa. Eu vou analisar aquelas verdades que surgirem a partir das minhas condições e reconhecendo as minhas limitações. Então, procurando formas de não utilizar a minha decisão a partir das minhas emoções ou dos meus afetos, mas pensando nas minhas decisões a partir de uma gradação, a gradação positiva, progressiva da minha racionalidade sobre os determinados fatos. Né? E aí é isso que como fazer esse processo, né, de aumento progressivo da racionalização do debate público, para a gente ir nessa direção,
a gente teria que apontar e reconhecer e apostar na importância de uma política de formação crítica para a sociedade. Ou seja, uma política que vise atacar não só a disseminação, né, tentar combater ou reduzir a disseminação de informações, mesmo as informações de baixa qualidade. Não, mas uma política de formação crítica que vise alterar a capacidade de processamento dessas informações, numa tentativa de aproximar essas duas linhas, o que individualmente é impossível. Tu nunca vai conseguir fazer com que uma pessoa tenha uma capacidade de processamento de informações igualada a todas as informações que são produzidas no mundo, porque as informações são produzidas por um conglomerado gigantesco, não só de pessoas, mas também de empresas que produzem informações na escala global, em escala maquínica. Então, um ser humano, individualmente, não tem condições de acompanhar a capacidade de processar informações sobre física nuclear e sobre história grega, por exemplo. A pessoa não vai conseguir equiparar a sua capacidade de processamento do ponto de vista individual. Mas do ponto de vista individual, o fundamental é justamente esse reconhecimento dessa elaboração que eu trouxe hoje muito brevemente aqui, que é entender o nosso mundo como um mundo midiático. E entender o nosso mundo como um mundo midiático pressupõe compreender como funciona a relação dos seres humanos com a mídia, como a mídia ela não só representa ou apresenta um mundo, mas ela também constrói o mundo. Ela não só apresenta os fatos, mas ela também constrói os fatos. Mas que mesmo essa mídia tendo essa natureza, não quer dizer que tudo que a mídia apresenta é inútil, por exemplo, ou é nocivo. Pode ser útil e pode ser também importante o que a mídia apresenta, desde que nós tenhamos, os receptores, uma capacidade de processamento crítico em relação ao que ela traz. Que a gente consiga entender as limitações. Então, esse seria o ponto para a gente lidar com esse fenômeno da pós-verdade. Um investimento numa política de formação crítica. E que, especificamente, eu denominei, e isso vai ter um vídeo específico sobre isso, sobre autodefesa midiática. A gente conseguir fazer isso em todos os espaços que a gente frequenta, os espaços sociais, espaços políticos, sindicatos, universidades, escolas, que a gente consiga despertar nas pessoas uma capacidade de ter uma leitura crítica sobre a mídia, e não só sobre a mídia no sentido de meios de comunicação de massa tradicionais, rádio, televisão, jornais, e nem só novos meios de comunicação, como, por exemplo, celulares, redes sociais, mas a gente ter uma capacidade crítica para interpretar qualquer tipo de produto simbólico, seja um filme, seja uma propaganda, seja um cartaz, seja um outdoor, seja uma frase, seja uma manifestação de rua, por exemplo, que a gente possa interpretar de forma crítica a realidade. Interpretar de forma crítica os signos que chegam até nós. Isso é a única forma de a gente conseguir superar esse contexto de pós-verdade, e superar não significa, como eu falei, destruí-lo, ou seja, acabar com o contexto pós-verdade, mas superar significa entender esse novo mundo que se apresenta, compreender o que esse novo mundo apresenta, entender os aspectos negativos e positivos que ele traz, e tentar evitar os aspectos negativos e potencializar os aspectos positivos. Essa é a forma de fazer a superação desse contexto pós-verdade. No caso das eleições e no caso da situação brasileira, eu acredito que, para nós, agora, a curto prazo, a gente teria pouco a fazer em relação a isso. Né? A gente teria pouco a fazer em relação a essa situação. Né? A gente não tem como formar pessoas. A gente não tem tempo hábil para formar pessoas. Mas um ponto, uma dica, uma tarefa, uma sugestão que eu daria para nós é o seguinte: todos que estamos empenhados na campanha de vencer essa eleição em segundo turno, primeiro ponto, em outros vídeos eu falei, a gente não pode perder tempo tentando reverter opiniões, crenças, né, de pessoas que estão fanatizadas. Isso é uma perda de tempo absoluta. Essas pessoas não vão interpretar nenhum fato que vocês apresentarem de uma forma positiva ou receptiva. Ela não vai interpretar isso porque ela vai ficar presa nas suas crenças
nos seus afetos, nas suas emoções. Tu vai apresentar um fato e ela vai distorcer esse fato. Ela vai, diante daquele fato, ela vai manifestar simplesmente o que ela já pensa. Porque aquele fato não confirma o que ela sente, não confirma o que ela pensa, então aquele fato ele é desagradável para ela, ela vai rejeitar esse fato. Então, nesse contexto pós-verdade, não adianta nada, para curto prazo, a gente tentar estabelecer um diálogo. É perda de tempo. Então, as pessoas mais fanatizadas, a gente tem que deixar para lá. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo, pelo contrário, é chegar nas pessoas mais distantes desse núcleo fanatizado. Talvez a gente pensar e refletir sobre qual é o público-alvo que se deve investir nessa campanha. Eu acredito que um público bem interessante é o público das pessoas que não votaram. As pessoas que não votaram e que ou têm alguma simpatia pelo Lula, por exemplo, mas talvez até essas pessoas seja um pouco mais difícil, porque se ela tivesse alguma simpatia pelo Lula, talvez ela teria votado, a menos que tenha tido alguma circunstância que impediu que ela tenha votado. Mas aquela pessoa que não votou porque ela não está se importando com o que está acontecendo no Brasil, ela não é politizada, ela não tem uma opinião formada nem positiva nem negativa. Esse tipo de pessoa é uma pessoa ideal para a gente poder conversar. E aí a gente pode conversar com essa pessoa de uma forma que possa auxiliá-la a tomar uma decisão baseada, aí sim, em fatos que a gente traga. Mas aí eu acho que é uma questão fundamental, é que mesmo essas pessoas que talvez estejam distanciadas, elas estão afetadas por esse contexto pós-verdade, no sentido de que elas têm uma certa... Vocês vão chegar lá, como de vermelho, né, militantes, essa pessoa já vai ter talvez uma predisposição a desconfiar do que vocês estão dizendo, como que o que vocês estão dizendo não é exatamente, não é verdadeiro isso que vocês estão dizendo, vocês também estão tentando manipular essa pessoa. E aí é o que é importante, pensando na tarefa futura de superar esse contexto, é o seguinte: a gente conseguir manter no diálogo com as pessoas uma postura crítica em relação ao saber, em relação à verdade. Ouvir das pessoas as reticências que as pessoas têm, as dúvidas que as pessoas têm, ouvir essas reticências, essas dúvidas com respeito. No sentido de uma pessoa que traga um questionamento sobre algo que para vocês é muito, vamos dizer assim, para vocês é evidente, é óbvio. Ao invés de rebater essa pessoa dizendo assim, não, vocês não sabem de nada, tu é ignorante, vou te apresentar qual é a verdade, ao invés de fazer isso, talvez aceitar a crítica dessa pessoa, ou a dúvida, ou a reticência dessa pessoa, não como um movimento negativo, mas como um movimento positivo. Enaltecer que essa pessoa tem crítica, porque se essa pessoa tem crítica, isso é um bom sinal. É saudável que as pessoas critiquem. Mas modelar essa crítica de uma forma, modelar a crítica que a pessoa apresenta de uma forma construtiva. Eu vou dar um exemplo bem banal. Por exemplo, quando teve a discussão, que eu já falei até em algum vídeo, que eu achei que foi um erro estratégico do ponto de vista psicossocial da esquerda, que foi quando o Bolsonaro trouxe o questionamento das urnas. Tá? Quando aconteceu isso, o que se fez? O Bolsonaro ele conseguiu dominar o debate público porque ele falou as urnas são fraudadas, ou seja, ele deu uma certeza em relação àquilo, as urnas são fraudadas. E a esquerda se colocou na posição inversa. Não, as urnas são absolutamente invioláveis. Quem é que ficou no imaginário popular? No imaginário popular, de pessoas que talvez não saibam mexer no celular, por exemplo. Pessoas que não conhecem tecnologia, não sabem de linguagem de programação, não entendem essas coisas. O que ficou no imaginário dessas pessoas? Talvez tenha ficado no imaginário dessas pessoas o seguinte: o Bolsonaro está falando algo que eu falaria, que eu pensaria, que é que as urnas talvez não são seguras. Porque eu não entendo como é que ficou. Eu vou lá, digito uma coisa, como é que eu me garanto que aqui eu votei, que esse voto... Eu não entendo como é que aquilo acontece. Eu não entendo isso e o Bolsonaro disse que isso não é bom. E a esquerda dizendo, não, isso é bom sim, mas eu não consigo entender quando eles me explicam, porque eu não consigo entender o que eles estão falando quando eles dizem que, tentando me provar que aquilo é verdadeiro. E aí o que acontece? O Bolsonaro ganha a dianteira como sendo crítico, como sendo alguém que está querendo produzir algo ou uma realidade que seja mais afinada aos interesses populares. Como eu acho, pensando nesse contexto pós-verdade, na importância de a gente não negar os aspectos positivos que a pós-verdade traz,
mas superar apenas os aspectos negativos que ela traz e num movimento de a gente se aproximar de novo das massas, que às vezes a gente se distancia, porque o nosso conhecimento às vezes é muito abstrato. Como seria talvez uma postura interessante? Seria, diante de uma pessoa que duvidasse, por exemplo, das urnas, mas não fosse um fanatizado, colocar assim, olha, até hoje, em nenhum momento a gente teve alguma prova de que as urnas foram fraudadas. Não existe uma prova que as urnas foram fraudadas. Mas é interessante esse teu pensamento de que as urnas poderiam ser fraudadas, porque de fato as eleições é um momento muito importante no Brasil, e as pessoas, de fato, os grupos políticos podem querer manipular as eleições para poder ganhar as eleições sem ter direito a elas, de uma forma ilegítima. Tanto é assim que é por isso que eu sou contra isso que o Bolsonaro está falando nesse momento. Por quê? Porque ele ficou mais de 28 anos no Congresso como deputado e ele nunca fez uma campanha pela mudança do voto impresso. Mesmo sendo eleito várias vezes, ele e os filhos, pela urna eletrônica. Se ele tivesse feito isso há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez fosse uma boa ideia a gente pensar em mecanismos de tornar ela mais segura, tornar a urna mais segura, ou a gente debater se essa urna ela é efetivamente segura, porque também é um tema complexo que eu não entendo como funciona, porque envolve tecnologia, envolve uma linguagem que eu não conheço, mas de fato poderia ser aprimorado isso para ficar mais segura. Porque nada no mundo é completamente seguro e inviolável. Porém, o Bolsonaro fazendo isso depois de 20 anos na presidência, para mim soa que ele está querendo justamente fazer isso, manipular o resultado das eleições, trazendo uma discussão que não pode ser feita em 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez seja uma discussão que a gente precisaria fazer em 5, 10 anos e programar isso para eleições futuras, não numa eleição de agora. Se ele quisesse de fato pensar na segurança das urnas, talvez o que ele deveria ter feito era, no primeiro dia de mandato dele, então, que o certo deveria ser quando ele era deputado, mas se quando ele foi eleito presidente, ele teve esse insight, que no primeiro dia de mandato dele, ele tivesse reunido, feito uma proposta de fazer uma audiência pública durante todo o governo dele, para se chegar ao final do governo com uma conclusão sólida sobre a segurança ou não das urnas, e dependendo das conclusões, que isso fosse aplicado paulatinamente nos próximos 3 ou 4 eleições futuras, para que não restasse dúvida de que ele estava fazendo isso em proveito próprio. Entende? Ou seja, todo esse exemplo que eu trouxe para vocês, dessa abordagem, como eu abordaria, pensando no contexto pós-verdade, que as pessoas não têm condições de processar informações e reconhecendo as nossas próprias limitações, porque, por exemplo, eu pesquisei relativamente sobre a segurança das urnas eletrônicas, tive algumas discussões sobre isso, mas eu não sou uma pessoa que tem conhecimento de tecnologia, de informática, para poder explicar para uma pessoa de por que é seguro. O que eu posso explicar é isso. Olha, até hoje nunca me chegou nenhuma prova de que ela foi fraudada. E todas as pessoas que eu ouvi falaram que, embora qualquer questão que acontecesse com as urnas, isso não teria capacidade significativa de mudar umas eleições, etc. Mas são opiniões que eu também não tenho capacidade de processamento, entende? Eu não tenho capacidade de processamento sobre a segurança das urnas eletrônicas para convencer uma pessoa de que sim, as urnas são seguras. Mas o que eu tenho capacidade, a partir da minha leitura política sobre a realidade, é de convencer as pessoas de que, embora seja importante essa reticência, essa crítica em relação às urnas eletrônicas, inclusive essa reticência, essa crítica de que só pessoas muito especializadas têm condições de aferir a segurança ou não das urnas eletrônicas, embora isso tudo seja importante, mais importante do que isso é a gente tentar entender por que essa discussão está surgindo agora e se essa é a melhor forma de se colocar essa discussão. Vejam só, com essa discussão, com essa forma de recolocar o problema, nós teríamos esvaziado o problema da discussão das urnas eletrônicas. Se ao invés de se rebater o Bolsonaro dizendo que nós pensamos o contrário dele,
a gente tivesse dito, Bolsonaro, é muito interessante isso que tu está dizendo, essa tua preocupação, mas por que essa tua preocupação não veio antes? E antes de tu tentar impor a solução, vamos pensar conjuntamente uma solução que não prejudique ninguém. Porque da mesma forma que tu tem receio que as eleições sejam manipuladas, porque as urnas podem ser fraudadas, todas as outras partes da sociedade também tem receio que as eleições possam ser fraudadas, aí não porque as urnas são fraudadas, mas porque esse processo de modificação das urnas gera um problema. Ou seja, teria esvaziado o debate dele, teria esvaziado esse engajamento da população de defender o voto impresso. Porque a gente, não, tudo bem, vocês querem voto impresso? Vamos analisar se o voto impresso é importante ou não, mas vamos analisar isso a longo tempo. Vamos pensar num debate, concordamos com o debate, vamos assinar um debate, mas não para essa eleição. Para daqui 2, 3, 4, 5, se for viável. Aí a discussão ela mudaria de foco. A gente tiraria o foco o foco que ele trouxe e a gente colocaria num outro foco. Manteria uma discussão crítica, mas pelo menos manteria uma discussão crítica e pelo menos ele não poderia mais utilizar o slogan que ele utilizou, que é o voto impresso, entende? Então, esse foi só um exemplo de como que a gente pode repensar, a partir do contexto pós-verdade, a partir desse entendimento, de como que a gente pode, ao fazer as nossas discussões, sempre tentar manter viva esse entendimento de que ninguém tem capacidade individual de processar todas as informações que recebe, isso é um fato, e que o mais importante não é a gente chegar a uma conclusão sobre as situações que nos cercam, né? Dar um veredito, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, mas que a gente possa aproveitar essa capacidade crítica para avançar nas discussões. Então, é isso. E aí a gente precisaria investir a médio e longo prazo justamente nessa capacidade de processamento das informações das pessoas através de uma política de formação crítica e especialmente uma política de formação crítica para lidar com os meios de comunicação. É isso aí. Obrigado pela audiência e até a próxima.